O toque de Deus na vida de Gabriela. Gabriela sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, criava sozinha o filho de 7, Lucas, enquanto trabalhava como costureira em uma pequena oficina no bairro da Moca, em São Paulo. A vida não tinha sido fácil, o marido a abandonara quando soube que o menino nasceria com uma condição de saúde delicada, e desde então, Gabriela dividia seu tempo entre as contas que não acabavam, as noites em claro cuidando do filho e as orações silenciosas, pedindo a Deus um pouco de alívio. Mas há 3 meses, algo pior acontecerá. Gabriela começou a sentir uma queimação intensa na testa, como se uma chama invisível ardesse sob sua pele. No início, achou que era cansaço ou enxaqueca, mas a dor só piorava. Procurou médicos, fez exames, tomou remédios, mas nenhum diagnóstico fechava. Pode ser neuralgia, estresse, até algo psicológico, disseram. As noites se tornaram um martírio, a testa ardia tanto que ela pressionava toalhas úmidas contra a pele, chorando em silêncio para não assustar Lucas. As contas se acumularam, e a esperança começou a se esgotar. Até que, numa tarde de sábado, enquanto costurava uma blusa para uma cliente, Gabriela ouviu 2 senhoras conversando do lado de fora da oficina. Falavam sobre uma igreja onde Deus ainda operava milagres. Na congregação cristã, irmã, vi com meus próprios olhos uma moça que não andava a se levantar e caminhar, disse uma delas. Lá não tem show, não tem pastores famosos, só a palavra de Deus e a fé dos irmãos. Gabriela parou a máquina e prestou atenção. Não era de se emocionar com histórias assim, mas aquela conversa tocou algo dentro dela. Quando as senhoras saíram, ela as chamou. Desculpe, a senhora poderia me dizer onde fica essa igreja? No domingo seguinte, Gabriela entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. O prédio era simples, sem luxo, com bancos de madeira enfileirados e um pequeno púlpito à frente. Os irmãos e irmãs vestiam-se com modéstia, as mulheres com saias abaixo dos joelhos, cabelos presos, os homens de camisa social. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos que Gabriela nunca ouvirá, mas que lhe pareceram familiares, como se já fizessem parte dela. Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. Dá-me paz, dá-me amor, vem meu fardo levar. Ela se sentou no fundo, com Lucas ao seu lado, envergonhada por não conhecer as letras. Mas ninguém a olhou com estranhamento. Uma irmã de rosto sereno se aproximou e lhe ofereceu um inário aberto. É o 124, irmã. Cante conosco. Gabriela tentou acompanhar, mas a dor na testa latejava, e as lágrimas escorriam sem que ela percebesse. Quando o ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, subiu ao púlpito para dirigir a reunião, Gabriela sentiu algo diferente. Não eram palavras bonitas ou promessas vazias, mas uma simplicidade que falava direto ao coração. Irmãos, hoje não estamos aqui por nós mesmos, mas para buscar a face do Senhor. Ele conhece cada dor, cada luta. Se alguém aqui precisa de um milagre, que se aproxime e peça com fé. Gabriela hesitou. Nunca tinha falado em público, muito menos em uma igreja. Mas a dor era insuportável, e o desespero, maior. Quando o ancião pediu que os que precisavam de oração se levantassem, ela se surpreendeu ao ver dezenas de mãos erguidas ao redor. Respirou fundo e se levantou, trêmula. Uma irmã de nome Maria se aproximou. Qual é seu nome, filha? Gabriela engoliu o choro. Gabriela. Eu tenho uma dor aqui. Apontou para a testa. Maria assentiu, como se já soubesse. Vem, irmã. Vamos orar. Elas se ajoelharam juntas no chão de madeira gastado. Ao redor, outros irmãos também se ajoelhavam, uns pelos filhos doentes, outros por dívidas, por empregos, por paz no lar. Não havia gritos, nem teatralidade, apenas vozes sinceras falando com Deus. Maria impôs as mãos sobre a cabeça de Gabriela e começou a orar. Pai Celestial, olha para esta irmã. Tu sabes o que ela sofre. Se for da tua vontade, toca seu corpo, sara-a, Senhor. Em nome de Jesus. Gabriela fechou os olhos. Sentiu o calor das mãos de Maria, mas também algo mais, uma paz que ela não conhecia há anos. As palavras da oração ecoavam em seu coração. Senhor, se tu quiseres, podes me curar. De repente, como um sopro, a dor começou a diminuir. Não de uma vez, mas como uma onda que se retira.
Ela abriu os olhos, assustada. A queimação ainda estava lá, mas mais fraca. Mais fraca, e então, sumiu. Gabriela levou a mão à testa. Nada. Nenhum formigamento. Ela se levantou, tonta, como se acordasse de um sonho. Irmã, o que aconteceu? Maria sorriu, com os olhos brilhando. Deus te curou, filha. Aleluia. Ao seu lado, Lucas, que tudo observava com olhos arregalados, puxou sua manga. Mãe, você tá boa? Gabriela o abraçou forte, sem conseguir falar. As lágrimas agora eram de gratidão. Nas semanas que se seguiram, Gabriela não faltou a nenhuma reunião. Aprendeu os hinos, participou das orações, viu outros milagres, um irmão que recuperou a visão, uma família que superou uma dívida impossível, uma moça libertada de uma depressão profunda. Mas o que mais a marcava não eram os sinais, e sim a simplicidade daqueles irmãos. Ninguém se gabava, ninguém vendia nada. Era só Deus, a Bíblia e a fé pura. Um mês depois do seu milagre, Gabriela estava de pé diante dos irmãos, dando seu testemunho. Eu vim aqui sem esperança, só com dor. Mas Deus me mostrou que Ele não esquece de ninguém. Não importa quão grande é o problema, se a gente buscar a Ele de verdade, Ele responde. Sua voz tremia, mas estava firme. Ao final, o ancião lembrou as palavras de Jesus: a tua fé te salvou. Naquele dia, Gabriela e Lucas foram batizados nas águas. Ela desceu à pia batismal com o coração cheio, sabendo que não era só a dor física que tinha sido tirada, mas uma vida inteira de medo e solidão. Quando emergiu das águas, sentiu como se nascesse de novo. Hoje, Gabriela ainda costura para sustentar sua casa, mas seu rosto não mostra mais o cansaço de antes. Ela canta os hinos da CCB enquanto trabalha, e Lucas, agora com 8 anos, já decorou vários salmos. Toda vez que alguém lhe pergunta como foi sarada, ela responde: não foi um homem, não foi medicina. Foi Deus, na simplicidade da sua casa. E sempre acrescenta: se Deus fez isso por mim, pode fazer por você também. Basta buscar a Ele. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados como troféus, mas como sinais de um Deus que ainda hoje estende sua mão aos que creem. E isso, para Gabriela, é a maior lição de todas: a fé não precisa de espetáculo. Precisa só de um coração sincero e de um Deus que ouve. No mesmo bairro onde Gabriela morava, uma jovem chamada Mariana enfrentava uma batalha silenciosa. Aos 23 anos, ela havia sido diagnosticada com uma doença degenerativa que, segundo os médicos, a deixaria paralisada em poucos meses. As dores nas pernas já impediam de andar sem muletas, e o desespero tomava conta de seus pensamentos. Por que isso está acontecendo comigo? Chorava à noite, enquanto sua mãe, Dona Rosa, tentava consolá-la com palavras de esperança. Foi então que uma vizinha, que frequentava a congregação cristã no Brasil, bateu à sua porta. Mariana, eu sei que você está sofrendo, mas Deus pode mudar essa história. Venha comigo domingo na igreja. Não custa nada tentar, disse com um sorriso sereno. Mariana, sem forças para discutir, aceitou o convite mais por educação do que por fé. No domingo seguinte, ao entrar na CCB, Mariana sentiu algo diferente. Não eram palavras bonitas ou promessas vazias, mas uma paz que ela não conseguia explicar. Enquanto os irmãos cantavam "Quão grande é o Senhor e digno de ser louvado", ela sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Naquele momento, não havia mais raiva, só um desejo profundo de se entregar. O pastor, ao final do culto, fez um chamado: se alguém aqui precisa de um milagre, venha à frente. Deus está presente e quer tocar sua vida. Mariana hesitou, mas Dona Rosa, com os olhos cheios de lágrimas, a encorajou: vai, minha filha. Deus está te esperando. Com dificuldade, ela se levantou e, apoiada nas muletas, foi até o altar. O pastor orou por ela com simplicidade, sem gritos ou dramatizações, apenas com uma fé tranquila que contagiou a todos. Senhor, toca nesta filha tua. Restaura seu corpo, renova sua esperança. Em nome de Jesus. Mariana fechou os olhos e sentiu um calor percorrer suas pernas. De repente, como se uma força invisível a sustentasse, ela solitou as muletas e deu um passo. Depois outro. E mais um.
A igreja inteira irrompeu em louvor quando ela começou a caminhar sozinha, sem dor, sem limitações. Estou curada. Estou curada, repetia entre lágrimas, enquanto abraçava sua mãe, que não conseguia parar de agradecer a Deus. Hoje, Mariana não só caminha como corre. Ela se batizou nas águas e agora serve na igreja, ajudando outros que chegam com o coração ferido. Sempre que alguém lhe pergunta como recebeu aquele milagre, ela responde com a mesma simplicidade de Gabriela: não foi sorte, não foi coincidência. Foi Deus, que me encontrou bem onde eu estava, quebrada, mas disposta a crer. E assim, como Gabriela, Mariana aprendeu que na congregação cristã no Brasil, os milagres não são para poucos, mas para todos que, com humildade, buscam ao Senhor. Porque Deus não mudou. Ele ainda hoje opera maravilhas na vida daqueles que o buscam de todo o coração. E essa é a maior certeza que elas carregam: quando a fé encontra graça, não há doença que resista, não há tristeza que permaneça. Só resta a vitória. E a paz de saber que, no meio da batalha, Deus nunca nos abandona. No mesmo templo onde Gabriela e Mariana encontraram sua cura, um jovem chamado Lucas chegava arrastando não apenas o corpo fragilizado por anos de dependência química, mas também uma alma esmagada pela culpa. Ele tinha apenas 22 anos, mas os olhos fundos e as mãos trêmulas contavam uma história de noites sem sono, promessas quebradas e uma família que já não sabia mais como ajudá-lo. A mãe, Dona Clara, chorava em silêncio no banco da igreja, enquanto o filho se sentava ao seu lado com a cabeça baixa, como se o peso do mundo o impedisse de levantar os olhos. Lucas não queria estar ali. Viera só para fazer um último pedido à mãe, que há meses orava por ele: vem só uma vez, filho. Só uma vez. Ele já tinha ouvido falar dos milagres daquele lugar, mas, para ele, eram apenas histórias. Até que, durante o culto, o pastor começou a falar sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastara tudo o que tinha com médicos e só encontrou cura quando tocou nas vestes de Jesus. Aquela palavra foi como uma faca no peito de Lucas. Ele também tinha gastado tudo: o dinheiro, a dignidade, a confiança dos que amava, e agora estava ali, sem forças nem para acreditar. Foi quando o pastor fez um chamado: se tem alguém aqui que está no fundo do poço, que já tentou de tudo e não viu saída, levante a mão. Deus quer te tocar hoje. Lucas sentiu algo estremecer dentro dele. Não era emoção, não era esperança, era algo mais profundo, como se uma voz sussurrasse: esse é o seu momento. Com as mãos trêmulas, ele as ergueu, e as lágrimas, que há anos não vinham, começaram a descer. Irmãos da igreja se aproximaram, colocaram as mãos sobre ele e começaram a orar. Não eram palavras bonitas ou discursos elaborados, eram clamores sinceros, como os de um pai que não desiste do filho perdido. E então, algo inexplicável aconteceu. Lucas sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o perpassasse dos pés à cabeça. Os tremores da abstinência, que o acompanhavam há semanas, cessaram. A ansiedade que o consumia como fogo se apagou. E, pela primeira vez em anos, ele respirou fundo, não como quem busca ar, mas como quem finalmente se sente livre. Quando abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi o rosto da mãe, banhado em lágrimas, mas agora com um brilho que ele não via desde criança. Filho, você está diferente, ela sussurrou. E estava. Não era só expressão, não era só alívio nos olhos. Era como se uma carga invisível tivesse sido tirada dele. Naquela noite, Lucas dormiu sem pesadelos, sem o desejo de fugir, sem a voz da dependência gritando em seus ouvidos. Os dias seguintes não foram fáceis, a batalha contra as memórias e as tentações ainda estava lá. Mas agora ele tinha algo que antes não tinha, uma certeza inabalável de que não estava sozinho. Toda vez que a fraqueza batia à porta, ele corria para a igreja. Lá, encontrava irmãos que oravam com ele, pastores que o orientavam, e, acima de tudo, a presença de Deus, que ele agora sentia como algo real, quase palpável. Hoje, Lucas está há 2 anos livre das drogas. Trabalha como motorista, reconquistou a confiança da família e, às quartas-feiras, está sempre no templo, não mais como um perdido, mas como um servo. Ele ajuda na recepção dos cultos, abraça os jovens que chegam com os mesmos olhos vazios que ele já teve e diz a eles o que um dia ouviu: Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. E se você estiver disposto a entregar tudo a ele, ele vai te tirar do lixo e te colocar no trono. E assim,
como Gabriela, Mariana e tantos outros, Lucas descobriu que na congregação cristã no Brasil, os milagres não são apenas para os que a merecem, mas para os que, mesmo quebrados, ousam estender a mão. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E quando a fé encontra a misericórdia, até as cadeias mais pesadas se quebram. Não por força humana, não por sorte, mas porque, como diz a palavra, tudo é possível ao que crê. A vida de Lucas mudou tanto que até sua família notou a diferença. Sua mãe, que por anos orou por ele em silêncio, chorando no quarto enquanto ouvia as brigas na rua e os relatos de seus vizinhos preocupados, não acreditava no que via. O filho que antes só trazia dor agora chegava em casa com a Bíblia debaixo do braço, falando de projetos na igreja, de jovens que ele estava ajudando a se libertar das drogas. Certas vezes, ela o via parado no meio da sala, de olhos fechados, como se estivesse ouvindo algo que só ele podia escutar. Quando perguntava o que era, Lucas sorria e respondia: "É Deus falando, mãe. Ele diz que ainda tem muito por fazer comigo." Mas nem tudo era fácil. Os antigos amigos não gostaram da mudança. Um dia, enquanto voltava do culto, 3 deles o cercaram num beco escuro. "Você acha que é melhor que a gente agora, é?" Um deles mostrou uma faca, brilhando sob a luz fraca do poste. Lucas sentiu medo subir pela garganta, mas então lembrou das palavras do pastor: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Respirou fundo e olhou nos olhos deles, sem ódio, sem desafio, apenas com uma paz que não fazia sentido naquela situação. "Eu não sou melhor que ninguém. Mas Jesus me tirou de um lugar pior que esse beco. Se vocês quiserem, Ele pode fazer o mesmo por vocês." Os homens ficaram paralisados. Não era a reação que esperavam. Um deles, o que segurava a faca, baixou a arma devagar, como se de repente ela pesasse toneladas. "Você tá louco, cara", murmurou. Mas no fundo, algo dentro deles tremeu. Não era medo, era uma lembrança distante de quando eles também eram crianças e alguém falava de esperança. Dias depois, um desses mesmos rapazes apareceu no templo. Não entrou, ficou do lado de fora, encostado no muro, observando. Lucas o viu e foi até ele sem pressa. "Você veio pelo culto ou pela curiosidade?" O jovem, de cabeça baixa, chutou uma pedrinha. "Não sei, só quis ir ver se era verdade." Lucas sorriu. "Então entra. A verdade não morde." E assim, como um grão de mostarda que cai em terra boa, mais uma vida começou a ser transformada. Enquanto isso, dentro do templo, o pastor contava outro testemunho. Desta vez, era de uma mulher chamada Ana, que há anos sofria de uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar. As dores eram tão fortes que ela mal conseguia segurar um copo d'água. Já tinha feito exames, tomado remédios que só pioravam os efeitos colaterais, e ouvido de um especialista que ela deveria se preparar para o pior. Mas Ana não aceitou. Uma amiga a levou à Universal, e lá ela ouviu algo que nunca tinha ouvido nos hospitais: "A sua cura já está pronta. Você só precisa crer." Ela começou a frequentar as reuniões de terça-feira, as campanhas de Israel, e todas as vezes que o pastor falava em fé, ela gritava amém com lágrimas nos olhos, mesmo com as dores latejando no corpo. Até que numa sexta-feira, durante a corrente de oração, algo aconteceu. Enquanto o pastor impunha as mãos sobre ela, Ana sentiu como se uma mão invisível a tocasse por dentro, aquecendo cada parte doente. Quando abriu os olhos, as dores tinham sumido. Totalmente. Os exames seguintes confirmaram: não havia mais nenhum sinal da doença. Os médicos, espantados, chamaram de a remissão espontânea. Mas Ana sabia: não foi espontâneo. Foi Deus. Essas histórias se multiplicavam. Um homem que estava prestes a perder a casa porque não conseguia trabalho, recebeu uma ligação no mesmo dia em que orou na igreja, uma vaga que nem estava divulgada ainda. Uma mãe que chorava pela filha rebelde viu a jovem, depois de meses de oração, entrar no templo e pedir para ser batizada. Um casal à beira do divórcio, que já tinha até assinado os papéis, reconciliou-se após uma palavra profética durante o culto. E no meio de tudo isso, estava Lucas, agora não mais como um ex-viciado, mas como um instrumento nas mãos de Deus. Ele aprendeu que milagre não é só a cura de uma doença ou a libertação das drogas, é também a restauração de sonhos.
Sonhos que ele pensava terem morrido, como o de ser útil, de ter uma família, de fazer a diferença. Agora, ele via jovens que antes estavam nas ruas, como ele esteve, vestindo a camisa da igreja, servindo no altar, sorrindo de um jeito que só quem foi realmente livre entende. Certa noite, depois de um culto, Lucas ficou sozinho no templo, ajoelhado perto do altar. Não tinha palavras para agradecer, então só chorava. Foi quando sentiu uma mão no seu ombro. Era o pastor, com um sorriso que parecia guardar segredos do céu. Deus não terminou com você, Lucas. Isso aqui é só o começo. E então, como se o Espírito Santo soprasse ali mesmo, o pastor falou algo que ecoou na alma de Lucas: você vai pregar para multidões. Não aqui, não agora, mas um dia. Porque Deus não tira ninguém do lixo para jogar fora. Ele tira para transformar em vasos de honra. Lucas não sabia como, nem quando, mas uma coisa ele tinha certeza: se Deus já tinha feito tanto por ele, um ex-traficante, um ex-presidiário, um homem que o mundo havia descartado, então não havia limite para o que ele poderia fazer daqui para frente. E essa certeza, essa fé inabalável, era o combustível que movia não só ele, mas todos aqueles que, como ele, haviam descoberto que na Universal, os impossíveis têm endereço. Porque onde há fé, Deus age. E onde Deus age, vidas são mudadas para sempre. O milagre que não tinha fim. Anos se passaram, e Lucas, que antes escondia drogas nas ruas escuras, agora iluminava vidas nos palcos. Não foi de um dia para o outro. Houve noites de dúvida, dias em que o passado batia a porta como um credor implacável. Mas cada vez que a fraqueza ameaçava vencê-lo, ele ouvia aquela voz no fundo da alma: você vai pregar para multidões. E assim, com a Bíblia na mão e o coração cheio de gratidão, ele persistiu. Até que chegou aquele dia. Um estádio lotado, milhares de olhos fixos nele, um ex-presidiário que agora falava de esperança. Enquanto compartilhava seu testemunho, um homem na plateia, um jovem com cicatrizes nos braços e o olhar vazio de quem já havia desistido, começou a chorar. Era como se Lucas estivesse falando diretamente com ele. Ao final da mensagem, aquele rapaz se levantou, tremendo, e gritou: eu também quero ser livre. A multidão explodiu em aplausos e lágrimas. Era o milagre se completando, não apenas na vida de Lucas, mas na de outro descartado que, naquele momento, descobria que Deus não desiste de ninguém. Reflexão final. A história de Lucas não é sobre um homem, mas sobre um Deus que recicla vidas. O mesmo Deus que transformou água em vinho, multiplicou pães e ressuscitou mortos ainda hoje escreve finais felizes para quem o deixa ser o autor. O lixo que o mundo joga fora, ele esculpe em vasos de honra. Porque para Deus, nenhum passado é definitivo, nenhuma ferida é irreparável, nenhum sonho está morto. Lição de vida. Se você acha que sua história já foi escrita, que seus erros são a última página do seu livro, minta para o diabo e creia em Deus. O mesmo poder que tirou Lucas das trevas pode te transformar no milagre que alguém está esperando. Afinal, na Universal e na vida de quem crê, os impossíveis não só têm endereço, como moram na mesma rua que a fé. E assim, sob o brilho das luzes do estádio, Lucas sorriu, lembrando das palavras daquele pastor: isso aqui é só o começo. E de fato era. Porque quando Deus começa a agir, o milagre nunca termina.